Gente, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, revogou a decisão liminar concedida pelo presidente do STF, Dias Toffoli, durante o plantão judiciário e suspendeu a ordem concedida à Procuradoria-Geral da República para obter cópias dos bancos de dados das forças-tarefas da Lava Jato. A PGR havia apresentado uma ação durante o plantão judicial, argumentando que a Lava Jato se recusava a fornecer os bancos de dados das investigações. Toffoli concedeu a liminar e determinou que as forças-tarefas fornecessem todo o material à equipe de Aras. Fachin afirma que o tipo de ação utilizada pela PGR, uma reclamação, não era cabível para tratar do compartilhamento de dados. E aí, Thaís Oyama, e essa história, hein? Pois é, essa história é uma vitória dos procuradores da Lava Jato, né? Esse capítulo dessa história, porque já virou uma novela. Então, nesse capítulo, a vitória dos procuradores, porque, embora o ministro Fachin tenha tomado o cuidado de dizer que revogou a decisão do ministro Toffoli por causa da forma jurídica como o pedido foi feito e tal, fica evidente que tem, de novo, um racha no STF aí. Isso porque o ministro Fachin é o relator dessa ação e o ministro Toffoli, que é o presidente da Corte, tomou a decisão monocraticamente, no recesso, no plantão, e sem que o assunto tivesse qualquer urgência, né? Aí o Fachin foi lá e desfez tudo o que o Toffoli fez, de novo. Então temos, de novo, ministro revogando decisão de ministro, o que é muito ruim. No âmbito da Procuradoria, vamos lembrar que a origem dessa disputa foi o desejo do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de concentrar todos os dados da Lava Jato na Procuradoria-Geral. Todos aqueles 350 terabytes de informação, ele quer que fique disponível para todo mundo, o que não existe numa investigação, né? Todos os investigadores que trabalham com informação sabem que existem a tal das informações compartimentadas, que elas não podem ser compartilhadas com todo mundo, que é um tremendo risco, inclusive para as pessoas que estão citadas nessas investigações. Eu não sei qual que é a motivação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas eu sei muito bem, entendo qual que é a motivação dos procuradores da Lava Jato em querer compartimentar, manter aí num espaço reservado esses 350 terabytes. Agora, mais importante que isso, vai acontecer em setembro, que é quando o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é outro capítulo muito importante, vai decidir se prorroga ou extingue a Lava Jato, né, a Força-Tarefa, do Rio de Curitiba. Então, o que se fala é que o procurador deve manter as forças-tarefa com mudanças e tal, mas ele quer acabar com o lavajatismo, como ele fala, né? Então o procurador Augusto Aras conseguiu transformar a Lava Jato num palavrão. Vamos ver agora o que ele decide, se a Lava Jato vai ser estendida ou se ele vai enfrentar aí a grande reação provável que haverá e vai decidir pela extinção da Lava Jato. Muito bem, e aí, Constantino, o que você acha que ele vai decidir? Paulo, eu não sei e eu vou confessar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que esse assunto tem me dividido muito. Tem me dividido muito pelo seguinte: o procurador Augusto Aras claramente se tornou uma espécie de adversário da Lava Jato. E eu acho isso condenável em absoluto. Mas é engraçado que ele condenou ali o lavajatismo e quer preservar a Lava Jato. E eu talvez fique na posição contrária. Veja, a Lava Jato é uma força-tarefa que apresentou ótimos resultados, que alimentou a esperança do brasileiro no combate à impunidade, pela primeira vez prendendo figurões. Aquilo que dependeu do STF não foi adiante. Aliás, só um parênteses, que essa decisão do Fachin, revogando aquilo que foi decidido pelo Toffoli, mostra a confusão que virou o STF. São 11 Supremos, né, e isso gera instabilidade jurídica e política no país. Mas voltando, então a Lava Jato é um legado, ela tem o seu legado já, ela é um patrimônio nacional e o povo brasileiro, de forma geral, ele vê com olhos muito favoráveis toda a operação. Mas uma força-tarefa tem supostamente data de validade. Não existe uma força-tarefa contínua, né? Enquanto que o lavajatismo simboliza na minha cabeça exatamente isso. Simboliza a ideia de que agora não mais é impossível você prender os caciques e os tubarões, desde que você tenha a prisão em segunda instância, a delação premiada e tudo mais. Aquilo que a turma do establishment vem minando, já não é de hoje.
né, principalmente com apoio de companheiros no Supremo Tribunal Federal. Então, quando encostou ali em big shots e no próprio judiciário, a gente viu uma reação acima do normal em relação à Lava Jato. Então, eu entendo os argumentos de que, olha, tem data de validade, ou deveria ter, acumulou informação demais, será que virou um Estado paralelo, ultracentralizador? Outra coisa que alguns levantam é que, finalmente, tucanos estão sendo alvos, mas pelo TSE, o que é até curioso, porque é muito mais lento na hora de conseguir chegar até os criminosos, né, a Justiça Eleitoral, mas tem apresentado alguns resultados e os tucanos são os principais alvos aí, né? Então tem algumas suspeitas de que não é para afundar a Lava Jato ou o combate à corrupção em si. Eu confesso que eu não compro muito essa narrativa, mas eu não sou antipático a todos os argumentos que fazem em relação a isso. Eu entendo, sim, que força-tarefa tem data para acabar e que não pode ser um Estado dentro do Estado, né? Então, eu confesso, como eu disse no início, que esse assunto vem me dividindo e muito. Eu não tenho fortes opiniões sobre ele. Muito bem, Constantino. E olha, mais uma vez eu queria avisar você que está aí nas nossas redes sociais, gente, se vocês quiserem participar do nosso programa, principalmente no Twitter, utiliza aí a hashtag 3 em 1. A gente já tem aí o Maurício Reale Nogueira dizendo o seguinte: parabéns, Fachin, não podemos deixar que o PGR destrua a Lava Jato. Você concorda com o Maurício, Azedo? O que você acha, hein? Olha, há uma disputa instalada dentro do Ministério Público, isso ficou patente na semana passada, naquela reunião do Augusto Aras, o procurador-geral, com os subprocuradores, que ele encerrou a reunião e foi embora, sem ouvir os colegas. E essa decisão do Fachin, que é o ministro relator da Lava Jato, portanto o juiz natural, sinaliza uma disputa, a retomada de uma disputa que já havia dentro do Supremo com relação a como conduzir a Lava Jato. Sendo que é preciso levar em conta que o Luiz Fux, que é um ministro que apoia a Lava Jato, vai assumir a presidência do Supremo agora, em setembro, né? Então, essa disputa está instalada. A Lava Jato, ela se confunde com a bandeira da ética do ponto de vista político e eleitoral. E, ao mesmo tempo, ela é um instrumento administrativo, vamos dizer assim, que tem que respeitar os parâmetros da legislação, do judiciário. E, às vezes, as ações da Lava Jato, elas arranham esses parâmetros. Então, eu concordo também com Constantino. Aí vai ter que se chegar num ponto de equilíbrio com relação a isso. Eu acho muito difícil extinguir a Lava Jato e o risco que o Aras corre, se fizer isso, é a decisão dele ser revogada pelo Fachin. Isso nós vamos acompanhar aí, mais na frente nós vamos ver.